Qual gênero escolher? Geralmente, assim que eu tenho uma ideia, uma história, o próximo passo é pensar em qual formato eu vou contá-la. Se a minha história vai ser melhor contada numa crônica, ou se num conto, ou se numa novela ou romance. Aí só depois, no terceiro passo, é que eu vou construir de maneira consciente as personagens. Então, seguindo essa lógica da minha criação, então farei, em primeiro lugar, esta videoaula, qual gênero escolher, para só depois falar sobre a construção das personagens. Então, nós temos aqui os gêneros: romance, novela, conto e a crônica. O romance, ele tem várias definições. Por exemplo, tem Assis Brasil, que prefere definir o romance como uma narrativa longa, bem longa, com várias personagens e vários conflitos, como por exemplo O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, e ele dá o exemplo da telenovela. Para ele, a telenovela deveria chamar-se teleromance. Por quê? Porque há várias personagens, vários conflitos, várias até histórias, e é comprido, não acaba nunca. Bom, ele citou aqui como romance O Tempo e o Vento. E Crime e Castigo, por exemplo, que todo mundo toma ali como muitas pessoas tomam como um romance, por ser bem extenso, né, o livro. Então, Crime e Castigo, para o Assis Brasil, por exemplo, não seria um romance, mas uma novela. Por quê? Porque é apenas um personagem que passa toda a história pensando sobre o crime que cometeu, né? Ali com medo de ser pego, o que vai acontecer, aquele conflito dele. Então é uma personagem, né? É mais uma personagem principal durante uma longa história, né? Crime e Castigo. Porque o foco é mais em uma personagem, em um drama, um conflito, então ele prefere acreditar que o Crime e Castigo, por exemplo, é uma novela e não o romance. Já outros teóricos, eles creem que o tamanho não é o mais importante. Afinal de contas, um autor ele pode ser tão sintético que o seu livro ele fica pequeno, mas é um romance, porque tem várias personagens, vários conflitos. Veja, por exemplo, Dom Casmurro. Dom Casmurro é um romance. Só que Machado de Assis, ele é tão sintético ali, os parágrafos são tão pequenos, que ele até poderia escrever um Dom Casmurro mais sintético ainda, um Dom Casmurro mais fino. Então, para alguns teóricos, tamanho não é documento. Tamanho não importa nessa questão. Já outros preferem acreditar, sim, preferem classificar o romance apenas nisso aí mesmo, na extensão. Bom, se o livro aqui ele é comprido, se o livro é longo, a história é longa, então ela é um romance. Isso se tem várias personagens ou não interessa, ou se tem vários conflitos ou não. Olha, essa prosa aqui é muito longa, então romance. Ah, essa prosa aqui ela é mais ou menos, então é novela. Ah, essa prosa aqui é curta, então é um conto. Novela, assim como o romance, a definição de novela também divide opiniões. Para muitos, a novela seria uma narrativa não muito longa e com poucos personagens, tá? Então, aqui uma narrativa média, com um personagem de preferência e com um só conflito. Para outros, a novela seria uma narrativa não muito longa, mas apenas uma personagem, um só conflito. Esse é o Assis Brasil e o Crime e Castigo, que eu tinha falado agora há pouco, né? Que falei agora há pouco, que seria uma novela e não o romance. Para outros, não importa muito o tamanho, mas o desfecho. Certa vez eu li um livro de Moisés Malsad e ele vê a novela,
a diferença entre a novela e o romance. Qual seria a diferença entre um e o outro? Ele acreditava que um romance é romance porque a narrativa é longa, vários personagens, mas quando o romance acaba, termina ali, no ponto final, acabou, não tem mais história. Enquanto a novela não, a novela você ainda continua, o autor terminou, mas você continua imaginando histórias para aquela personagem. É igual o seriado, que nunca acaba. Sempre tem, você pode escrever várias histórias a partir daqueles personagens. No conto. O conto também há as suas controvérsias. Para a maioria, o conto é uma narrativa breve, concisa, com uma personagem apenas metida num conflito. Já para outros, o tamanho não importa, tá? O tamanho não importa, porque o que está em jogo não é a quantidade de palavras, mas antes o efeito que se deseja alcançar no leitor e da maneira mais concisa possível. Então, o tamanho não importa. Pode ser o conto, ele pode ser breve, ou pode ser um microconto, ou pode ser até um conto um pouquinho parecido com a novela, ali ultrapassando até a quantidade de páginas de uma novela, né? Mas o que importa mesmo é o efeito que deseja se alcançar, tá? De todo modo, pequeno ou não, micro ou macro, parecendo-se com uma novela ou até mesmo com romance, algo parece ser unânime. O conto, isso é unânime. O conto pequeno, parecendo ali quase uma novela ou não, ele precisa causar um efeito. O autor, ele tem um efeito que ele deseja causar no leitor, tá? E isso da maneira mais concisa possível. Aí vem a crônica. A crônica, muitas crônicas parecem um conto, mas não é. Há muita confusão. Muitos autores, cada autor tem uma ideia de conto ou de crônica. Mas a crônica, ela começa, o nome diz, né? Cronos. Ela está ali dentro do seu tempo. Ela está presa ao seu tempo. E ela surgiu como alguém que vai descrever, vai narrar o dia ali nas grandes navegações. Sempre tinha um cronista ali nas navegações ou numa cidade. Depois virou o jornal. Então a crônica era destinada aos meios de comunicação. E ela é mais voltada para os acontecimentos corriqueiros, cotidianos. Ela, como disse, bem contextualizada ao seu tempo, e por isso tem vida curta. Hoje uma crônica pode fazer o maior sentido, mas amanhã, no outro dia, não. Entretanto, alguns cronistas são tão universais, né, tão atemporais, algumas crônicas assim são tão esplêndidas, né, como as crônicas do Rubem Braga, que o autor de Ai de Copacabana, que a crônica ela acaba assim ultrapassando, né, o tempo, ela se torna atemporal. E por qual gênero começar, eu, um escritor iniciante? Bom, não é preciso começar pelo conto. Tem muitos professores de escrita criativa que dizem o seguinte: começa pelo conto, até você ter segurança para alçar voos maiores, quer dizer, escrever novelas ou romances. Mas eu acho isso uma grande besteira. O escritor ele tem que começar por aquilo que lhe é mais familiar. Se ele lê mais romances, se ele gosta mais do romance, então, para escrever, é melhor que ele escolha o romance. Você já pensou alguém que lê bastante romances e vai escrever contos? Então, para ele, vai ficar um pouco complicado. Agora, se ele é um leitor de contos e vai começar um romance, complica também. Então, é melhor aquele que lê mais o conto, que comece pelo conto, onde ele tem mais familiaridade. E aquele que gosta de ler romance, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.